Gênesis capítulo 17, eu vou estar lendo a partir do versículo 1. Esse é o trecho da palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que vai influenciar muito positivamente, vai falar muito ao seu coração. Acompanhe comigo, fique comigo até o final. Está escrito assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei a Deus deles. Vou ler até aqui, mas quando eu estava ouvindo essa passagem, estava vendo o que Deus falou, o que Deus estava fazendo a Abraão. Deus lá atrás, muitos anos atrás, ele já tinha feito essa promessa a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, desde lá do início, quando ele nem 99 anos tinha, não vou me recordar aqui de cabeça qual era a idade dele, mas ele era muito mais novo. E aí passou-se mais um tempo, Deus refez aliança com ele, e ele disse a Deus: eu não tenho nenhum descendente, um servo meu vai ser o meu descendente, vai ser aquele que vai herdar todas as coisas que eu tenho. Mas o que acontece? Aí Abraão, ele acaba tendo Ismael, acha que seria por conta de Ismael, mas não, Deus, ele tinha a promessa dele entre ele, e Sara. Então era com Isaac, que foi o filho que Deus iria dar a ele logo na sequência. Mas olha só, 99 anos foi quando Deus chegou e falou a Abraão, e logo um pouco mais abaixo, Deus fala: daqui a um ano eu lhe darei o filho, a Sara vai estar grávida. Ou seja, pensa só, como que alguém lá atrás, muitos anos atrás, recebeu uma promessa de Deus, achou, creu naquilo que Deus disse, teve fé e seguiu, foi obedecendo em todos os seus preceitos. Mais preceitos aqui é todas as suas leis, as suas regras, mas demorou. Ele não via, não estava vendo ser respondido àquilo que ele estava precisando, aquilo que ele queria tanto, que era uma descendência. E também Deus, uma pessoa, como um ser humano, ele estava olhando e falou: nossa, ele deve ter pensado, Deus, ele realmente vai me fazer pai de uma grande nação ou não? Mas você deve estar pensando, onde eu quero estar chegando com isso? É que quantas vezes nós, como seres humanos, pedimos coisas a Deus, Deus, ele promete, ele fala com a gente, usa pessoas para dizer que nós receberemos aquela promessa, aquela bênção, só que passa tempo e nada de chegar àquela bênção. É o que muitas vezes faz com que muitas pessoas, elas acabam fraquejando na fé, acabem falando: Deus, ele realmente não quer me ajudar, eu acho que Deus, ele falou, e será que realmente foi Deus mesmo que falou? Muitas pessoas chegam até a questionar: será que Deus existe? Ou seja, olha, veja na experiência da vida de Abraão. Primeiro, Abraão tentou lá, num certo momento, dar uma ajudinha a Deus. Aí foi e veio Ismael. Ismael até hoje é como se fosse uma pedra no sapato da nação de Israel. Mas olha o problemão que teve quando Abraão tentou dar uma forcinha a Deus. Às vezes nós queremos fazer isso. Deus promete nos dar um carro para que nos ajude na nossa trajetória, no nosso locomover, de um lugar a outro, mas aí está demorando, aí a gente olha, viu uma oportunidade, entre aspas, de comprar um carro, tenta comprar aquele carro, se enfia em dívidas, acredita que Deus vai dar alguma forma, alguma ajuda para que consiga pagar, e não, isso aí foi uma falha nossa, às vezes um tipo de luta que nós mesmos
entramos nela. Às vezes culpamos até o diabo, né? Falando, o diabo na minha vida, é o inimigo na minha vida, mas o inimigo deve estar pensando, eu não tenho nada a ver com isso, você que se enfiou nela. Ou seja, quando nós exercitamos a fé, confiamos em Deus em todo o tempo, pode passar anos, pode passar tempos, mas nós sempre estaremos fiéis a Deus. Abraão, ele não viu uma nação gigantesca, numerosa, mas ele simplesmente creu, e por conta dele ter crido, a bênção se estendeu a todas as suas gerações, aos seus filhos. Posteridade, se criou hoje a nação de Israel, uma potência, mas simplesmente porque Abraão, ele creu. Abraão foi chamado amigo de Deus. E ser amigo de alguém que tem confiança, relacionamento, confia em todo o tempo naquilo que ele fala, ou seja, nós devemos seguir o abecedário do cristão, obedecer. Quando Deus fala conosco, devemos crer e confiar nele. Não importa quanto tempo passe, mas se Deus falou, ele vai cumprir. Não adianta a gente começar a achar que Deus não vai fazer aquela obra, e isso pode fazer com que até demore um pouco mais, porque por conta da nossa incredulidade, demora para que Deus ele possa nos ajudar, possa cumprir aquela promessa, pode ser maior, porque Deus ele sabe o tempo exato para cada um de nós, sabe o tempo exato. Será que ele está com aquela maturidade para ter aquele carro, para ter aquela bênção? Deus ele conhece os nossos corações, então se a bênção não chegou até o momento, é porque Deus ele sabe o melhor momento, não é agora. Mas se você já está sentindo, Deus ele dá sinais, ele começa a dar sinais, assim como aconteceu aqui, daqui um ano, fique firme, daqui a pouco vai estar sendo feito. Ou seja, Deus ele começa a dar sinais de que a promessa está próxima. Então, assim como a vinda de Cristo, Deus ele nos dá sinais, ele está escrito na Bíblia que nós devemos olhar para a figueira, que é Israel, olhar para as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Podem vir guerras, aumentar cada vez mais a intensidade de guerras, brigas, matanças. Quando tiver igual a dores de parto, quanto mais for aumentando a intensidade, mais está próximo de nascer. Ou seja, tanto para o novo lado que eu falei, que eu entrei agora sobre a volta de Cristo, mas para as nossas bênçãos, Deus ele vai falando aos nossos corações. Você vai sentindo cada vez mais, está próximo, está chegando. Então, basta apenas nós crermos em Deus, confiar nele em todo o tempo. Amém? Se você gostou dessa palavra, não deixe de curtir, de comentar, coloque aí nos comentários o que você achou, o que você gostaria de estar ouvindo, e não deixe de nos seguir para que você possa aproveitar mais e mais palavras como essa. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida e sigamos avançando, sigamos compartilhando Jesus, e sempre diga, eu vou. Sempre que Deus ele pedir, ele falar, olhar para quem que eu vou estar enviando para estar pregando a palavra de Deus, para estar compartilhando essa minha palavra. Sempre repita isso, eu vou. Se coloque à disposição. Comece compartilhando esse vídeo. Amém? Deus abençoe e até a próxima.